Maravilha. Bom, já que a gente está falando em ano, né, de 2022, queria já começar falando um pouquinho dessas expectativas aí para este ano. Estamos aí já praticamente mesmo no final do primeiro mês do ano. Já dá para a gente ter até um pouquinho aí, né, de uma noção, foi um respiro até do próprio Ibovespa, depois de vários meses, né, que a gente viu ali amargando quedas e tal. Mas queria entender um pouquinho a visão de vocês, já que a gente está começando a falar pela primeira vez esse ano, como que vocês estão avaliando 2022, esses resultados, né, que a gente tem visto aí já de alguns números que foram saindo de indicadores, resultados dos primeiros pregões, setores que se devem destacar este ano, a visão de uma forma em geral de vocês para este 2022. Bom, vamos lá, Paulo. Eu acho que assim, a palavra para definir 2022 é um ano de grandes eventos, né? E que esses eventos podem trazer grandes ou pequenas mudanças. Então, eu acho que esse ponto é o que deve fazer deste ano um ano de grande volatilidade. E o que eu estou falando aqui pode ser verdade hoje, mas semana que vem, mês que vem, a verdade pode ser outra. Então, eu acho que o investidor, como principal qualidade que ele deve buscar, olhando para este ano de 2022, é que ele fique muito atento ao noticiário, aos acontecimentos, e tenha o desapego, né, de entender que não vai existir alguma coisa certa ou errada que vai durar por muito tempo. Então, precisa ter flexibilidade. E eu vejo que isso é uma das características que veio chamando bastante a atenção do investidor estrangeiro, olhando aqui para a Bolsa Brasileira, que foi esse posicionamento em ações relativamente baratas, quando a gente compara com o cenário lá fora, com empresas lá fora, empresas ligadas às commodities, como é o caso de Petrobras e Vale, já que uma das poucas, digamos, certezas que o mercado tem é que o ano de 2022, como consequência das políticas monetárias que foram praticadas no ano passado, é que a gente ainda deve conviver no ambiente inflacionário, e ele está buscando o quê? Flexibilidade ali para poder sair e entrar quando ele achar correto. Então, isso acabou fazendo com que a Bolsa Brasileira surpreendesse bastante em termos de desempenho, porque ela acaba tendo bastante essas características, né? 40% a 45% da representatividade do Ibovespa é Petrobras, é Vale, né? Que são empresas que acabam sendo beneficiadas por essa alta das commodities, e os bancos, que são aquelas empresas consideradas de valor, né? De value invest, múltiplo baixo, tem grande liquidez, e isso foi o que acabou fazendo com que o Ibovespa tivesse esse bom desempenho em relação às ações lá fora. Acredito que o ano começou bastante agitado, principalmente olhando aí para a economia nos Estados Unidos. Me surpreendeu o fato de nós já termos alguns indicadores que mostram alguns sinais de enfraquecimento, né, do lado da demanda em relação à economia americana, e isso obviamente pode se tornar um grande problema lá na frente, né, levando em consideração que inflação muito alta pode sim intervir na capacidade e na disponibilidade do consumidor norte-americano, e se a gente parar para pensar, 70% da economia americana está diretamente ligada ao consumo. E eu acho que a gente deve também monitorar o plano de voo do Fed, né, do Banco Central norte-americano, em relação a esse processo de elevação da taxa de juros. Eu acho que ele tem um desafio gigantesco à frente, que é de tentar passar para o mercado qual vai ser o seu plano de voo em relação a esse processo, e o meu receio, por enquanto, fica, né, no exemplo do que aconteceu ontem, né, em que a ata divulgada, no comunicado, ele teve um tom mais dovish, depois nas entrevistas ele passou um tom mais hawkish, mas acabou deixando o mercado aí até mesmo um pouco mais perdido em relação ao que realmente vai acontecer e qual vai ser a velocidade e magnitude desses movimentos. Enfim, Paulo, acho que são todos fatores que a gente deve monitorar, deve acompanhar, mas a princípio eu acho que o investidor, de maneira geral, né, global, ele tem buscado isso, onde eu encontro boas oportunidades de ações baratas, né, ou seja, que não estejam com os múltiplos esticados, né, as relações de preço, e também, de certa maneira, onde eu consigo uma alocação de empresas que vão conseguir me dar essa proteção frente às expectativas de inflação que a gente tem agora aí para 2022. E aqui no Brasil também a gente deve ficar de olho aí no processo eleitoral, o ano só está começando, o cenário ainda está bastante polarizado, a gente vê isso nas pesquisas, né? A gente também vê ainda no pouco posicionamento que os candidatos têm, e esse é um ano, acho que vai ser super importante para o mercado entender como vai evoluir esse processo, e mais uma vez, volatilidade aí é a palavra de 2022.